Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos fazer mais algumas questões resolvidas sobre o tema de hidrostática, que faz parte aí do tema 2 do nosso curso de Física 2, que é a mecânica dos fluidos, certo? Essa é a primeira parte do tema 2. Bem, as questões de hoje vão ser do livro do Young and Friedman, volume 2, 14ª edição, e eu deixei alguns links aqui na descrição onde você pode assistir uma aula teórica sobre esse tema. Está na nossa playlist de Física 2. Você pode dar um pulinho lá primeiro, se você ainda não viu, e depois vem aqui ver os exercícios. Tem mais um link onde você pode baixar essas questões resolvidas em PDF. E tem mais um terceiro link onde você pode conhecer o canal do PET Física Unifap. Tem muitas videoaulas interessantes de todos os assuntos da física lá. Você pode dar uma conferida também. Então, se você ainda não deu um like no vídeo, já coloca um like aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E agora, vamos lá para as nossas questões. A primeira questão que a gente vai resolver hoje é a 14.32, certo? E ela diz o seguinte, ó. Uma esfera de plástico oca é mantida submersa em um lago de água doce, amarrada a uma corda presa no fundo do lago. Bem, eu fiz um desenhinho aqui, eu botei aqui no slide para vocês, ó. Tá aqui a esfera, tá? Essa esfera ela é oca. Eu coloquei aqui no centro da esfera representando a força peso P, né? Atuando no centro de massa da esfera, tá? Tem uma corda que está prendendo ela ao fundo do lago e essa corda tá sujeita a uma tensão T, né? Sendo que ele já deu aí o valor da tensão, beleza? E também, como a esfera está imersa na água, ela vai sofrer uma força de empuxo aqui direcionada para cima, o empuxo E, ok? Então estão aqui as forças representadas aqui na esfera. Então ele disse que, vamos continuar lendo aqui o enunciado, ele falou o seguinte, ó, o volume da esfera é igual a 0,650 metros cúbicos. Então, vamos anotar essa informação. Então, a gente tem aqui o volume da esfera é igual a 0,650 metros cúbicos. A tensão na corda é igual a 1.120 newtons. Letra A. O que ele pede na letra A? Vamos lá. Calcule a força de empuxo exercida pela água sobre a esfera. Então, na letra A, ele quer saber qual é a força de empuxo. Letra B. Qual é a massa da esfera? Então, na letra B, ele pergunta a massa da esfera. Tá? Vamos aqui anotar os dados. E a letra C. A corda se rompe e a esfera sobe até a superfície. Quando ela atinge o equilíbrio, qual é a fração do volume da esfera que fica submersa? Então, na letra C, ele quer que a gente calcule a fração do volume que está submerso, ou seja, o volume submerso sobre o volume da esfera toda, né? Beleza, então vamos lá resolver a letra A primeiro. Na letra A, ele pede que a gente calcule o empuxo. Pessoal, vamos lembrar um pouquinho lá da teoria. Como é que a gente calcula o empuxo? O módulo do empuxo ele vai ser dado pelo produto entre a densidade do líquido, o volume do líquido deslocado e a gravidade, tá? Aceleração da gravidade. Bem, a densidade do fluido, qual é o fluido que a gente tem aqui? A gente tem aqui água, certo? Então, a densidade da água, pessoal, vou até anotar aqui do lado, a densidade da água, tá? É de 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico, ou também, né? Ou também que é igual a 1 grama por centímetros cúbicos. Como aqui a gente está trabalhando no SI, a gente vai usar esse valor aqui de 10 ao cubo quilograma por metros cúbicos, tá? O volume do líquido deslocado. Bem, o volume do líquido deslocado ele vai ser igual ao volume da esfera que está submersa. Nesse caso aqui, inicial, toda a esfera está submersa. Então, observa, a esfera inteira está submersa. Portanto, o volume do líquido deslocado vai ser igual ao volume da esfera, que é esse volume que está dado aqui, ó, tá? Então, ele vai ser 0,650 metros cúbicos, tá? E, por fim, a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade ela vale G igual a 9,8 metros por segundo quadrado, tá? Então, a gente vai ter aqui 9,8 metros por segundo quadrado. Bem,
Esse metros cúbicos aqui a gente já pode cancelar, tá? O que vai sobrar aqui? Então, o empuxo vai ser... Olha, fazendo essa conta, vai dar o seguinte, ó. Esse valor aqui, tá? Bom, o que a gente pode fazer? Vamos ajeitar isso aqui. Então, se você olhar 6,37 vezes 10 ao cubo, eu multiplico isso aqui por 1.000, né? Eu estou multiplicando esse valor por 1.000. Então, vai dar 6.370. Se a gente olhar essa unidade aqui, ó, quilograma metro por segundo quadrado, isso aqui é Newton, certo? Então, o nosso empuxo vale 6.370 newtons. Beleza, resolvida a letra A. Vamos para a letra B. O que ele pede na letra B? Ele pede que a gente calcule a massa da esfera, tá? Para a gente saber a massa da esfera, pessoal, a gente tem que lembrar que o peso ele é igual a massa vezes a gravidade. Então, se a gente isolar a massa aqui nessa expressão, eu vou dizer que a massa ela é igual ao peso sobre a gravidade. Então, se eu determinar quanto vale aqui o peso P, eu consigo saber a massa da esfera. E como é que eu vou determinar esse peso P? Bom, eu faço aqui a análise das forças que estão atuando na esfera, tá bom? Então, na direção para baixo aqui, ó, vamos adotar um eixo aqui, um eixo Y, orientado aqui para baixo. Então, na direção do eixo Y, eu tenho peso mais tração, tá? E contrário ao eixo Y, eu tenho o empuxo, beleza? Tá. Como eu quero saber aqui o peso, então eu vou pegar essa tração que está aqui do lado esquerdo e vou passar ela para cá com o sinal trocado. Tá legal? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar que o peso é igual ao empuxo menos a tração. Bom, o empuxo a gente calculou quanto ele vale, né? Ele vale 6.370 newtons. E a tração foi dada aqui no enunciado, tá? Ela foi dada aqui, ó. Então ela vale 1.120 newtons. Fazendo essa subtração, dá o valor de 5.250 newtons. Então esse aqui é o nosso peso. Agora, para calcular a massa, ficou fácil, né? A gente substitui aqui, ó, peso, que é 5.250. Opa, deixa eu ajeitar aqui. 5.250 sobre quanto vale a aceleração da gravidade? 9,8, né? Isso aqui vai dar 535,7 quilogramas, beleza? Então observe que essa esfera ela é bem pesada, né? É uma esfera de plástico, mas ela pesa aí 500 kg, né? Mais de 500 kg, ok? Certo, então agora vamos resolver a letra C, tá? Vamos fazer isso aqui no próximo slide. Então vamos ler de novo aqui o que diz na letra C. Ele diz que a corda se rompe, né? Então não vai mais haver atração, certo? Quando ele fala isso aqui, ó, corda se rompeu, significa que não tem mais tração, a tração é nula, tá bom? E a esfera sobe até a superfície. Então, quando ela subiu, ela vai ficar parcialmente imersa somente, tá? Então, eu fiz um desenhinho aqui de novo, ó. A esfera subiu até a superfície e ela ficou parcialmente imersa. Quando ela atinge o equilíbrio, por que ele fala isso aqui, pessoal? Porque quando ela sobe, ela vai fazer um movimento de subida e depois ela chega aqui, ela vai oscilar durante um tempo até que, num regime de equilíbrio, ela fica parada aqui com uma fração do seu volume submersa, beleza? Então ele quer saber, quando ela atinge o equilíbrio, qual é a fração do volume da esfera que fica submersa? Então na letra C a gente tem que calcular a fração entre o volume submerso e o volume total da esfera, tá? Bom, como é que a gente vai fazer isso? Vamos escrever aqui agora como é que fica a equação das forças aqui que estão atuando na esfera. É simples, né? Agora eu só vou ter o seguinte, ó, eu vou ter que o peso é igual ao empuxo, certo? Então, se eu orientar o meu eixo Y para baixo, na direção do eixo Y eu tenho o peso e na direção contrária eu tenho o empuxo, tá bem? Bom, quem é que é o peso? Tá? O peso é massa vezes gravidade. Quem que é o empuxo? É a densidade do líquido, no caso a densidade da água, vezes o volume do líquido deslocado, vezes a aceleração da gravidade. Bom, a aceleração da gravidade eu já posso cancelar aqui, ó. Quem que vai sobrar?
vou escrever aqui embaixo, ó, vai sobrar o seguinte, que a massa da esfera ela é a densidade, né, do líquido, que é a água, vezes o volume do líquido deslocado. Tá? Agora vamos lembrar o seguinte, ó, o volume do líquido deslocado ele é igual ao volume submerso. Tá? Então esse aqui que é o pulo do gato. Então já vou colocar aqui, ó, volume submerso. Beleza? Então, reescrevendo isso aqui, eu tenho que o volume submerso ele é a massa da esfera sobre a densidade da água. Tá? Bom, vamos substituir os valores. O volume submerso vai dar o seguinte. Ó, a massa da esfera a gente calculou no item anterior. Né? Ela vale 535,7 kg. E a densidade da água é 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Tá? Então a gente já vai cancelar esses quilogramas aqui. Esse metro cúbico que está dividindo aqui, ele vai subir aqui, tá? E, no caso, ele tem uma barra aqui, lembra? E esse 10 ao cubo vai passar para cima com o sinal do expoente trocado. Então vai ficar o seguinte, ó, isso aqui vai dar 535,7 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Tá? Bom, vamos lá. Reescrevendo isso aqui, eu vou dizer o seguinte, ó. Quando eu diminuo aqui, ó, isso aqui é metros cúbicos, 10 a menos 3, né? Então eu vou poder fazer o seguinte, ó, eu ando aqui, diminuo 1, 2 e 3, e eu vou ter que somar mais 3 aqui no meu expoente, certo? Quando eu diminuo aqui o coeficiente, eu aumento o expoente e vice-versa. Então esse volume submerso, ele vai ser 0,5, opa, deixa eu ajeitar aqui, 0,5357 o que? Metros cúbicos. Tá? Beleza, achamos o volume submerso. Mas não foi isso que a questão pediu. A questão quer saber a fração do volume submerso, ou seja, o volume submerso em relação ao volume da esfera. Tá? Então, o volume submerso é 0,5357 e o volume da esfera foi dado aqui no enunciado, ó, vamos lembrar esse valor aqui, ó, tá? Que é de 0,650. Quando você dividir isso aqui, eu já fiz essa conta, isso aqui vai dar, arredondando, né, em 3 casas decimais só, fica 825, tá? Bom, você pode dar a resposta sim, ou você pode dizer que esse F também é igual a 82,5%. Então a esfera ela fica aí flutuando com 82,5% do seu volume submerso, tá? O restante está para cima do nível da água. Beleza? Essa foi a primeira questão. Vamos fazer as próximas agora. Bem, vamos lá para mais uma, que agora é a questão 14.33 do Young. E ele diz assim, ó, um bloco de madeira cúbico com face de 10 centímetros, tá? Na verdade, quando ele fala isso aqui é o lado do cubo, tá? O lado do cubo tem 10 centímetros. Flutua sobre uma interface entre uma camada de água e uma de óleo, com sua base situada a 1,5 cm abaixo da superfície livre do óleo. Aí ele tem uma figura lá no livro, que é essa aqui, tá? Ele diz para a gente olhar. Então tem aqui o seguinte, ó, vamos analisar aqui essa figura. Tem aqui água na parte de baixo e óleo na parte de cima. O bloco de madeira está aqui no meio, flutuando. E essa distânciazinha bem aqui, ó, que é justamente a, vamos dizer assim, a altura da porção do bloco que está submersa na água, ela vale 1,5 cm. Tá? Eu fiz aqui um outro desenho com algumas medidas. Ó. Então está aqui o nosso bloco, tá? Em vermelho aqui. E eu tenho aqui, ó, o lado do bloco aqui vale 10 centímetros, tá? Aqui eu tenho o H, que é a altura da porção de água, que é a mesma que a altura da porção do óleo. Esse H vale 10 centímetros. E o lado igual ao lado do cubo, tá? Vamos lá. Eu tenho uma altura aqui que está
representando a diferença de nível entre a face superior do bloco e a face livre aqui, a superfície livre do óleo, tá? E tem uma altura B aqui, ó, que ela está representando a altura da porção do bloco que está submerso na água, beleza? Detalhe, esse HA ele é a mesma coisa que o HB, ele tem a mesma medida, porque se tanto o H como o lado do bloco tem 10 centímetros, quando eu afundar aqui o bloco na água, a mesma quantidade, a mesma altura que eu afundar aqui na água tem que se afastar aqui da extremidade do óleo aqui em cima. Então, tanto esse HA quanto esse HB vão valer 1,5 vezes 10 a menos 2 metros, que é a mesma coisa que 1,5 centímetro, beleza? Então, você precisa fazer isso aqui para poder você resolver a questão. Então, vamos continuar lendo aqui o enunciado. Diz assim, ó, a densidade do óleo é igual a 790 kg por metro cúbico. Então, a densidade do óleo é igual a 790 kg por metro cúbico, tá? E a gente sabe também, vamos colocar aqui, que a densidade da água é igual a 10 ao cubo, né? Quilogramas por metro cúbico, tá? Letra A. Qual é a pressão manométrica na face superior do bloco? Então eu coloquei aqui nessa figura, vou fazer em outra cor aqui, ó. Eu coloquei aqui nessa figura uns pontos marcados com A, B e C, certo? Então quando ele fala aqui, ó, a pressão manométrica na face superior do bloco, ele quer saber, na verdade, tá? A pressão no ponto A. Então eu vou colocar aqui a letra A, ele quer saber a pressão no ponto A. Tá bom? Vamos já calcular essa pressão então, depois a gente volta para ver o restante do enunciado. Então a gente aprendeu lá da lei de Stevens que a pressão num ponto ela é quem? A densidade do líquido, nesse caso aqui é o óleo na parte A, tá? Que eu vou botar aqui, ó, vezes a aceleração da gravidade vezes a profundidade do ponto que a gente está trabalhando. Nesse caso aqui é o ponto A, então a gente quer saber a profundidade HA. Tá? Substituindo esses valores, vamos ver como é que fica. Ó. Então fica aqui, a densidade do óleo é 790 kg por metro cúbico. Tá? A aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo quadrado. E essa altura A é aquela ali que eu tinha comentado com vocês, 1,5 vezes 10 a menos 2 metros. Beleza? Então esse metro com esse metros aqui vai embora com esse 3 aqui, vai sobrar só um aqui, né? Tá, vamos lá. Então vai ficar aqui, ó. Fazendo a multiplicação, deu aqui, ó, 116,13 e as unidades que sobraram tá aqui, ó, quilograma por metro vezes segundo quadrado, tá bom? Bom, o que eu posso fazer aqui? Se você lembrar, 1 newton é igual a 1 kg metro por segundo quadrado, beleza? Então isso aqui é a mesma coisa que ser newton por metro quadrado, tá? Isso aqui, ó, deixa eu ajeitar isso aqui e fazer em outra cor. Tá? Essa unidade aqui é a mesma coisa que newton por metro quadrado. Tá legal? Então, newton por metro quadrado é um pascal, né? Então, a pressão no ponto A é igual a 116,13 pascal, tá bom? Vou até colocar essa relação aqui para você lembrar. 1 newton é igual a 1 quilograma vezes metro por segundo quadrado. Tá legal? Então, se você dividir isso aqui por metro quadrado, vai cortar 1 metro em cima, vai sobrar 1 metro aqui embaixo, é isso que apareceu aqui. Tá? Beleza, então essa foi a letra A. Vamos ver aqui no enunciado o que ele pede na letra B. Ele diz assim, ó, e na inferior, ou seja, e qual é a pressão na face inferior do bloco? Então, olhando pelo nosso desenho aqui, a pressão na face inferior do bloco é a pressão no ponto PB, né? É isso que ele quer que a gente calcule, tá? Só que detalhe agora, no ponto PB eu vou estar já na porção da água. Então, para a gente ter uma noção aqui, ó,
Vamos fugir um pouco do ponto PB, porque ele está embaixo do bloco, e vamos olhar um ponto C, que ele está aqui na mesma altura do ponto B. Só que a gente sabe que pontos situados à mesma altura têm a mesma pressão. Então, a pressão no ponto PB é a mesma pressão no ponto PC. Então, agora a gente vai olhar essa altura aqui, ó, que eu estou riscando aqui no desenho, tá? É essa altura completa aqui, ó, desde a superfície do óleo até o ponto C. Então, o que a gente vai ver aí? A gente vai ver que a pressão total aí, ela vai ser a pressão devida a essa coluna de óleo, mais uma pressão devida a uma pequena coluna de água aqui também, né? Então, na parte da coluna de óleo, eu vou ter densidade do óleo, vezes gravidade, vezes a altura total aqui, que é H, né? E na porção da água, eu vou ter densidade da água, vezes a gravidade, vezes só essa porçãozinha aqui que está imersa na água, que é o HB, tá? Então, vamos lá, como é que fica isso aqui? Eu posso tirar essa gravidade em evidência, beleza? Eu vou tirar a gravidade aqui em evidência, ó, e já vou substituir os valores, tá? Então, quem que vai ficar dentro aqui? Vamos tirar um parêntese aqui, ó, pressão no ponto PB é igual. Eu vou fazer um parêntese e vou substituir os valores aqui, ó. Primeiro, a densidade do óleo vezes a altura H. Então, a densidade do óleo é 790. Não vou colocar as unidades ainda aqui para não ficar muito grande, tá? E a altura H é 10 centímetros, ou seja, 10 vezes 10 a menos 10 metros, tá? Menos 2 metros, melhor dizendo. Aí, vamos lá. Quem que vai sobrar aqui? Eu tirei a gravidade em evidência, então não vou escrever ela ainda. Vai sobrar aqui, ó, a densidade da água, 10 ao cubo, tá? Quilogramas por metros cúbicos. E a altura agora, né? A altura que está, HB é a parte submersa na água. Então, vai ficar 1,5 vezes 10 a menos 2. E agora sim, eu tirei a gravidade em evidência, que é 9,8 metros por segundo quadrado. Tá? Fazendo essa conta, galera, dá o seguinte, ó. 79 mais 15 dentro do parêntese, vezes 9,8. E isso aqui vai dar exatamente, ó, vai dar que a pressão no ponto B, ela vale 921,2 Pascal, tá? Então, essa aqui é a pressão no ponto B. Então, resolvemos aqui a letra B também. Por fim, vamos fazer agora a letra C no próximo slide. Então, na letra C agora ele diz o seguinte, olha. Quais são a massa e a densidade do bloco? Então, na letra C ele pede a massa do bloco, tá? Que eu vou chamar de M, e a densidade do bloco, eu vou chamar de ρB, tá? ρB, densidade do bloco. Qual é? Isso que a gente tem que calcular. Como é que a gente vai fazer isso, galera? Bom, vamos analisar aqui quais são as forças que estão atuando no bloco, beleza? Vamos lá. Então, bora primeiro desenhar um eixo Y aqui, ó, orientado para baixo. E a gente vai ter o seguinte, ó, na direção do eixo Y, eu tenho a força peso, tá? E eu tenho uma força aqui em cima, que eu chamei de F, que é uma força de pressão, né? O que significa essa força F? Significa o seguinte, olha, vamos lembrar que esse bloco está imerso no óleo, né? Existe uma porção dele aqui que está imersa no óleo, não é isso? Até aqui mais ou menos. Vou fazer isso aqui, ó, tá? Aqui é o óleo, beleza? E a outra porção do bloco, ela está imersa na água, né? Até aqui mais ou menos. Então aqui é a água. O que eu quero dizer com isso? Existe uma camada de óleo aqui, ó, que está sobre o bloco. E é por isso que tem essa pressão PA que a gente calculou lá no item anterior, né? Então, essa camada de óleo que está acima do bloco, ela exerce uma pressão. Você lembra lá que a pressão ela é força sobre a área, né? E essa pressão, se você pode calcular aqui a força gerada por essa pressão, ou seja, uma força de pressão F, tá? É essa força que eu coloquei aqui, beleza? O
Quem vai ficar do lado direito da nossa equação agora? Na direção contrária do eixo y, a gente tem dois empuxos. Um empuxo 1, que é devido... Esse empuxo 1 ele é devido ao óleo, tá? E tem um empuxo 2, que é devido à água. Beleza? Então, arrumando essa expressão aqui, ó, vai ficar assim, ó. Eu quero saber a massa, né? Então, a massa está inclusa aqui na força peso. Então, eu vou passar o F para o lado de lá. Vai ficar assim, empuxo 1 mais empuxo 2 menos a força F. Então, agora substituindo. Quem que é a força peso? Massa vezes gravidade. Quem é o empuxo 1? O empuxo 1 é o empuxo devido ao óleo. Empuxo é densidade do líquido, volume do líquido deslocado vezes a gravidade, né? Então, a densidade do líquido, o líquido na parte 1 é o óleo, então é a densidade do óleo. Volume do líquido deslocado. O volume do líquido deslocado, pessoal, é igual ao volume submerso do objeto naquele líquido. Nesse caso aqui, quem vai ser o volume submerso? Não vai ser só essa parte aqui, ó. Não vai ser só essa parte aqui que eu estou marcando. Cuidado, tá? Se você faz isso, você errou, porque para poder você mergulhar esse bloco até aqui, você teve que mergulhar o bloco inteiro no óleo, né? Ele só ia conseguir chegar na água se ele tivesse mergulhado inteiramente no óleo primeiro. Então, o volume do líquido deslocado aqui na parte do óleo é o volume do bloco como um todo, tá? É o volume do bloco como um todo. O bloco inteiro teve que mergulhar no óleo até ele chegar na água, tá bom? E aqui vai ficar a gravidade. Tá? Bom, o empuxo 2 é a densidade da água, né? Vezes o volume da parte submersa na água. Agora sim, ó, que você vai fazer aquilo lá que a gente estava comentando agora há pouco. Tá? Então, nessa parte agora aqui você pode dizer, que o volume submerso na água é só essa porçãozinha aqui, ó, tá? Como é que você vai calcular essa porção? Você vai pegar a área vezes a altura, né? Então, a área, ela é A e a altura é HA, né? Lembra que essa altura bem aqui, ó, é HA. Essa altura bem aqui, ó, tá? HA. Isso aqui quem é? Isso aqui é o volume submerso na água, beleza? Vezes a gravidade. E quem que é a força F agora? A força F nada mais é do que a pressão no ponto A vezes a área também. Beleza. Então agora vamos fazer o seguinte, olha. Vamos passar esse G agora aqui, ó, dividindo, que aí a gente vai ficar só com a massa do lado esquerdo, que é justamente o que a gente quer calcular, que a questão pediu, né? Então eu vou fazer isso aqui embaixo, ó. Então vai ficar assim, ó, massa é igual. Passando o G dividindo, eu vou cancelar esse G aqui, esse outro G aqui, e vai sobrar um G aqui embaixo, ó, né? Quando eu cortar esse G aqui, que eu passar dividindo, vai ficar da seguinte forma, ó, tá? E vamos substituir os valores já, né? Então vai ficar assim, ó, vai ficar densidade do óleo, tá? Vezes o volume do bloco. Quem é o volume do bloco? É o lado do bloco ao cubo, né? E não tem mais o G. Aí ficou a densidade da água vezes a área A. Quem é a área A? É L ao quadrado, né? Que é o lado do bloco ao quadrado. Vezes a altura HA. Essa altura HA, a gente já tem ela lá, mas eu vou deixar assim por enquanto. Aí não tem mais o G. E aqui vai ficar a pressão em A, que a gente já calculou no item anterior, vezes a área, que é de novo L quadrado, sobre o G agora, tá? Ficou assim, ó. Então, essa massa aqui vai dar, vamos lá, densidade do óleo. Substituindo os valores agora, galera, como é que fica? Ficou assim, ó, tá? Então, a gente tem aqui a densidade do óleo, que é 790,
vezes o L ao cubo. O L é o lado do bloco, 10 centímetros. 10 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Só que tudo isso ao cubo, beleza? Mais, aí a gente tem aqui a densidade da água, 10 ao cubo, vezes o lado do bloco aqui, de novo, ao quadrado, tá? Vezes a altura H. A altura H é 1,5 centímetros, ou seja, 1,5 vezes 10 a menos 2 metros, menos a pressão do ponto A que a gente calculou lá no item A, que é essa aqui, ó, 116,13, o L ao quadrado de novo aqui, tá? Dividido pela gravidade. Quando você fizer essa conta, galera, eu fiz aqui já e vai dar o seguinte, ó, a massa do bloco, ela vale 822 vezes 10 a menos 3 quilogramas, tá? É isso aqui a massa do bloco, tá? Então, essa primeira parte aqui da letra C foi resolvida. A segunda parte é o seguinte, ó, densidade do bloco. A gente sabe que a densidade ela é massa sobre volume. Vou fazer de outra cor aqui para ficar melhor de ver. Então, você vai pegar essa massa que você calculou aí, ó, 822 vezes 10 elevado a menos 3, né, quilogramas, e vai dividir pelo volume. Quanto é o volume do bloco? Vou fazer aqui do lado, ó, no lado da figura. O volume ele é L ao cubo, né? Quem é o L? O L do bloco é 10 centímetros, ou seja, 10 vezes 10 a menos 2, isso ao cubo, beleza? Só que 10 vezes 10 a menos 2 é a mesma coisa que 10 a menos 1. Ok? E quando você elevar isso ao cubo, isso aqui vai dar 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, agora eu pego esse volume e coloco aqui, ó, 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, quando eu posso cortar agora aqui, ó, e essa densidade vai dar, densidade do bloco é igual a 822 kg por metro cúbico. Resolvida aqui a segunda parte, então a gente finalizou a questão. Beleza, galera? Então foi essa aí a segunda questão. Vamos agora para a terceira. Ok, então vamos ler aqui o enunciado da outra questão. Essa questão aqui é a 1458 do livro do Young, beleza? Diz assim, ó, um tubo de vidro estreito em forma de U, com extremidades abertas, tá? Isso aqui é interessante, porque quando ele fala isso, significa que ele está sujeito aqui à pressão atmosférica aqui em cima, tá? Então, essas duas extremidades vão ter que estar à mesma pressão, tá bom? É isso que ele quer dizer aí. É preenchido com 25 centímetros de óleo, com densidade relativa igual a 0,8, e 25 centímetros de água em lados opostos, com uma barreira separando os líquidos. Então, está aqui a figura mostrando, tá? A gente tem aqui uma coluna de água de um lado e uma coluna de óleo do outro lado, sendo que a altura dessa coluna aqui, que eu vou chamar de H0, ela vale 25 centímetros de cada lado, beleza? Qual foi a outra informação que o problema deu? Ele disse o seguinte, ó, que a densidade relativa do óleo é de 0,80. O que ele quer dizer com densidade relativa, galera? Significa que a fração entre a densidade do óleo e a da água, ou seja, a densidade do óleo relativa à água é de 0,80. Ou seja, não é a densidade absoluta do óleo que é isso. Significa que a densidade do óleo é 80% da densidade da água, tá? É isso que ele quer dizer. Então, guarda essa informação aí, tá? Continuando, ele diz assim, ó, e tem uma barreira, né? Que está separando o líquido aqui. Suponha que os dois líquidos não se misturem e determine as alturas finais das colunas de líquido em cada lado do tubo depois que a barreira for removida. Então, eu fiz um desenho aqui, ó, que ele ilustra a situação depois que a barreira é removida, tá? Então, depois que a barreira é removida, o que vai acontecer, ó? Olha primeiro aqui para esse desenho colorido aqui do enunciado. O que vai acontecer é o seguinte, ó. Como a densidade da água é maior do que a do óleo, essa parte da água que está aqui no ponto próximo da barreira, ela vai se mover para a direita e vai empurrar
a camada inteira do óleo até um ponto mais ou menos aqui, tá? Onde eu estou marcando aqui, ó. Por quê? Até que a coluna de óleo do lado direito, ela exerça uma pressão igual à coluna de água que vai sobrar aqui do lado esquerdo, mas com uma altura menor. Então, eu fiz um desenho aqui ilustrando a situação final, como é que fica. Ó. Então, olha aqui para o desenho de baixo, você vai ver o seguinte. Eu marquei dois pontos aqui, A e B, eles estão na mesma altura H', tá? Então, essa altura H' é a altura dos pontos A e B. Esse ponto A e B, os pontos A e B, por estarem na mesma altura, eles vão estar sujeitos à mesma pressão. Então, a gente vai ter aqui que a pressão no ponto A ela tem que ser igual à pressão no ponto B, certo? Pelo princípio, pela lei de Stevens, né? E a gente vai ter duas colunas de líquido agora aqui, acima desses pontos, do lado esquerdo e direito. Do lado esquerdo a gente vai ter uma coluna de água, tá? Que ela vai ter uma altura HA. E essa coluna de água ela vai exercer uma pressão dada por... Essa pressão vai ser a densidade da água vezes a gravidade vezes a altura HA. Ou seja, que é a altura da coluna de água acima do ponto de referência, tá? E do lado direito a gente vai ter uma coluna de óleo com uma altura HB, que vai exercer a mesma pressão também sobre esse ponto. Então, a altura do lado direito, HB de óleo, vai exercer uma pressão que é dada por densidade do óleo vezes a gravidade vezes a altura B, que é a altura da coluna de óleo acima do ponto B. Beleza? Então, a gente montou aqui a nossa equação. Ó. A nossa equação ficou assim, ó. Densidade da água, gravidade, altura HA, igual a densidade do óleo, vezes gravidade, vezes a altura HB. Tá? Então, quem que a gente pode cortar aqui? O G, né? E quem é que vai sobrar agora aqui? Ó? Vai sobrar... vamos arrumar isso aqui. Eu vou passar as densidades, as alturas para o lado esquerdo e as densidades para o lado direito. Então, eu vou manter aqui a altura HA e agora a altura HB eu vou passar dividindo para cá. Tá? Então, vai sobrar aqui, ó, vai sobrar HA sobre HB. Tá? E do lado direito, eu vou manter aqui a densidade do óleo e vou passar agora a densidade da água dividindo lá. Vai ficar a densidade da água aqui. Só que olha só o que apareceu. Ó. Densidade do óleo sobre a densidade da água. O enunciado falou que isso aqui vale quanto? Ó? Falou que isso aqui vale 0,80. Né? Então, eu posso dizer que a altura HA ela é 0,8 da altura HB. Tá? Isso aqui é uma primeira informação que a gente tem aí. Tá? Beleza, guarda essa informação. Quem é a altura HB? Vamos pensar agora aqui um pouco. Olha, o que vai acontecer aqui? Ó? Quando essa parte da água se moveu para a direita, empurrando a coluna de óleo para cima, observa que a altura da coluna de óleo ela não vai mudar. Ela só vai se mover um pouco para cima. Então, imagina, se eu tiver uma porção de óleo que ela tinha uma certa altura aqui, H0, ela só vai se mover inteiramente um ponto mais para cima, mas a altura da coluna como um todo vai permanecer igual. Então, eu tenho aqui ó, que a altura HB, olha só, ela é igual à altura que tinha inicialmente. Né? Esse HB ele vai valer o mesmo que o H0, ele só está deslocado aqui um pouco mais para cima. Então, ele vai valer também 25 centímetros. Certo? Então, agora substituindo isso aqui, eu vou ter que o HA ele é 0,8 vezes o HB, que é 25 centímetros. Né? Quer dizer o seguinte, ó, que o HA ele vale 20 centímetros, fazendo aqui a multiplicação. Certo? 0,8 vezes 25 dá 20 centímetros. Eu determinei o HB e o HA. Eu resolvi a primeira parte? Não, pessoal, porque ele pediu a altura da coluna total em cada um dos lados.
E o que a gente achou foi só a altura acima desse nível de referência que eu desenhei aqui, né? Então, observa que o HA e o HB, eles estão acima dessa porção aqui. Mas ainda tem essa porção, ainda tem esse pedacinho H' aqui para a gente determinar, né? Então, como é que a gente vai determinar esse H'? Eu vou ter que observar o seguinte, olha, que da mesma forma que toda a coluna de óleo subiu aqui, mas ela ficou ainda com 25 centímetros, toda a coluna de água, ela também tem que dar 25 centímetros, tá? Então, quem é a coluna de água? Olha, do lado esquerdo, eu tenho aqui a coluna de água, ela vai ser, vamos fazer aqui, ó, a parte da água, tá? Eu vou ter aqui, do lado esquerdo, HA mais H'. Só que ainda tem uma outra parte da água aqui do lado direito, que é H' também. E tudo isso tem que dar o que tinha antes, que era o H0, né? Na situação inicial eu tinha 25 centímetros de água no tubo aqui do lado esquerdo. Esses 25 eles só fizeram migrar aqui para a direita, mas ele não pode aumentar nem diminuir, ele tem que continuar 25 centímetros. Então eu vou ter que HA mais 2H' é igual ao H0, beleza? Então vamos lá agora. Eu vou dizer que 2H' é igual a H0 menos HA. Ou seja, quem é o H0? 25 centímetros menos o HA, que é 20 centímetros. Então esse H' ele vai ser 25 menos 20 dá 5 centímetros, né? Dividido por 2, ou seja, esse H' ele vale 2,5 centímetros. Agora sim a gente pode fazer as alturas totais aqui de um lado e do outro. As alturas totais elas vão ser o seguinte, ó. Do lado esquerdo ela vai dar que o Hzinho, que é a altura total do lado esquerdo, ele é o HA mais o H'. Ou seja, ele é 20 mais 2,5, que dá o quê? 22,5 centímetros do lado esquerdo, tá? E do lado direito, ó, eu tenho aqui o seguinte, ó, o Hzão, ele é o HB mais o H'. Então, ele vai ser 25 mais 2,5, que vai dar 27,5 centímetros. Então, a gente determinou aí as alturas totais das duas colunas de líquido do lado esquerdo, que é só água, que dá 22,5 centímetros, e do lado direito, que é um pouquinho de água e mais a coluna de óleo, e ao todo dá 27,5 centímetros. Beleza? Então resolvemos aí a letra A. Então na letra B agora, ele diz o seguinte, olha. Ele fala assim, ó, ele dá duas situações, I, né? Um I e dois I. Ele fala assim, ó, vamos ler aqui no enunciado na letra B. Ele fala assim, ó, para os casos a seguir, chegue à sua resposta pelo simples raciocínio físico e não por cálculos. Tá? Então a gente vai fazer apenas uma análise aí do problema e dar a resposta. A parte I ele fala o seguinte, ó, qual seria a altura em cada lado se o óleo e a água tivessem as mesmas densidades? Então, qual seria o H e o Hzão se a densidade do óleo fosse igual à densidade da água? Bom, o que ia acontecer, pessoal, é o seguinte, ó. A gente ia ter aqui o nosso tubo, né? Tá? E de um lado a gente tem a água e do outro lado a gente tem o óleo. O que aconteceu é o seguinte, ó. Se eles tivessem as mesmas densidades, a gente não ia ter aquela movimentação da água aqui para a direita, empurrando o óleo. E nem o contrário, tá? Porque como eles teriam a mesma densidade, eles estabeleceriam a mesma pressão nesse ponto aqui mais abaixo. Então você teria igualmente uma pressão aqui devido ao óleo aplicado do lado direito, uma pressão devido à água aplicada do lado esquerdo. Elas iam se cancelar mutuamente, né? Então a coluna aqui, ó, da esquerda Hzinho e a coluna da direita HA seriam iguais. Então a gente teria que
o Hzinho ia ser igual ao Hzão. E elas seriam iguais à altura inicial, tá? Ou seja, não haveria movimentação, não haveria modificação da situação inicial. Então, na letra B, o que a gente pode dizer é o seguinte, ó, que as alturas não se modificariam, tá? Não se modificariam, certo? Permaneceriam iguais à situação inicial. Qual seria a outra situação? Outra situação agora que ele diz aqui que é o 2i, ó, tá? Quais seriam as alturas se a densidade do óleo fosse muito menor que a da água? Então agora a gente tem aqui que a densidade do óleo ela é muito menor do que a densidade da água. Muito menor, imagina, é um valor extremamente baixo. O que ia acontecer é que a água ela ia praticamente ignorar a existência do óleo aqui dentro do tubo. É como se só tivesse a água, né? Então o que ia acontecer? Olha, vamos desenhar aqui uma situação. Está aqui o nosso tubo, né? Como a densidade do óleo agora a gente está considerando que é muito menor que a da água, o que ia acontecer? A água ela ia ocupar aqui uma porção e ela ia permanecer com a mesma altura aqui, ó, na esquerda e na direita. E a coluna de óleo ela ia ficar totalmente acima da parte direita da água. Mas por ter uma densidade muito menor, ela ia exercer praticamente nenhuma pressão nesse ponto aqui, tá? Da interface. Então a água ela nem ia sentir a presença desse óleo. Então a gente teria aqui na esquerda uma altura Hzinho, que ia ser o quê? Esse Hzinho ia ser a metade da altura inicial, né? E aqui do outro lado também, ó, a gente ia ter aqui um H0 sobre 2 e mais aqui um outro H0 aqui, ó, que era a altura que tinha antes de óleo. Então, nesse lado aqui, a gente teria um Hzinho, seria a metade do inicial, e do lado direito, a gente teria um Hzão, que seria um H0 mais metade de H0, ou seja, seria 3/2 de H0. Então, essas seriam as alturas no lado esquerdo e do lado direito, no caso que a densidade do óleo fosse muito menor que a da água. Beleza, galera? Então foi essa aqui a terceira questão, tá? E a gente resolveu aí algumas questões de hidrostática envolvendo o princípio de Arquimedes, né, da lei do empuxo, e o princípio de Stevens aí da pressão em um ponto do fluido. Gostaram? Então, se você não deu like no início do vídeo, dê o like agora, inscreva-se no canal se você não é inscrito, compartilhe aí nas suas redes sociais também, vamos ajudar a espalhar esse conteúdo aí no YouTube, né? Vamos estimular um pouco mais de conhecimento aí na internet também. Beleza, galera? Então é isso. Obrigado. Até o próximo vídeo.